agora, Homer, você se tornou um homem do Lambo. Amizade de casais. Por que não somos amigos assim? É porque você é médico e eu estou desempregado? Ai, meu Deus! Bloqueou toda a nossa luz. Bom, acho que cometi um erro, Homer. Eu achei que você era um homem do Lambo. Mas adivinha, eu me enganei. No episódio de hoje, Homer acaba se enturmando com os novos vizinhos ricos após conhecê-los. Tyler fica extremamente animado com essa nova amizade e decide emprestar um de seus carros para Homer. Enquanto isso, Tyler inicia uma reforma que acaba bloqueando toda a luz da casa de Homer. Furioso com a situação, Homer decide se vingar de Tyler e, durante o processo, acaba descobrindo algo surpreendente sobre a rua onde mora. Acabou a comida e o cachorro brigou com um gambá. Não! Imaginação estúpida. O episódio tem início com Homer e Marge caminhando em direção à casa dos novos vizinhos. Homer questiona Marge sobre a necessidade de irem até lá, argumentando que a nova temporada da NFL está começando. Ele comenta sua teoria de que quem começar jogando primeiro vai garantir o título. Marge explica pacientemente que eles precisam conhecer os novos vizinhos pessoalmente antes que eles ouçam as fofocas contadas pelos antigos moradores. Homer acha essa tarefa impossível, pois alega já ter amigos naquele bairro. Marge retruca dizendo que as pessoas que já os conhecem são caso perdido e que eles precisam conhecer gente nova, visto que esses vizinhos não sabem nada sobre o histórico deles. Bart vai até a porta e anuncia que suas nádegas estão bem limpas para os novos vizinhos verem. Ele começa a mostrá-las justamente no momento em que a nova vizinha abre a porta. A vizinha cumprimenta a todos e comenta que está muito feliz em conhecer os novos vizinhos. Ai, minha busanfa tá limpa e pode ser vista. Anne Blackburn. Encantada. Ai, não. Marge, preocupada, pergunta se eles não ficaram zangados por causa de Bart mostrando as nádegas. Tyler se apresenta e tranquiliza, dizendo que não está zangado com isso e que, na verdade, gosta de encontrar pessoas reais por ali. Marge se apresenta e apresenta Homer também. Ela comenta que faz muito tempo que não prepara uma cesta de boas-vindas para vizinhos novos. Tyler fala que amou a cidade e diz não acreditar que existem 3 lojas da Lard Lad ali. Nesse momento, Wiggum aparece e avisa que uma dessas lojas é exclusiva para policiais e que ele não deve entrar lá. Homer se aproxima e pergunta o que Tyler faz da vida, comentando que Tyler provavelmente dirá algo que fará ele parecer um nada. Tyler ri e revela que possui uma loja de carros esportivos no norte de Springfield. Ele entrega um cartão para Homer e diz que ele será muito bem-vindo lá. Carros esportivos no norte de Springfield. Aí, aparece lá uma hora. Eu tive uma fantasia com esse carro e com o Dick Van Dyke. Homer diz que sempre quis isso e confessa que até sonhou com aqueles tipos de carros. Tyler fala que pode conseguir um para ele e garante que ele vai amar. Marge intervém, avisando que eles não podem comprar aquilo porque ainda estão pagando as prestações da espátula nova dela. Tyler diz que muita gente nem compra esses carros e que ele não se importa com isso. Ele explica que Homer pode ir até a loja apenas para ficar lá comendo o que eles oferecem. Homer pergunta se pode fazer um test drive na frente de todos que estudaram com ele. Tyler concorda e Homer comemora apertando a mão dele. Tyler elogia, dizendo que Homer tem um ótimo aperto de mão, o mais forte que ele já viu. Homer comenta para Marge que valeu a pena ter o hábito de apertar o Bart. Percebendo o que falou, ele tenta corrigir rapidamente, dizendo que não faz mais isso e que os tempos mudaram. Tyler pergunta se Homer joga pickleball. Homer pergunta se é um jogo parecido com tênis, onde não é preciso correr muito. Tyler diz que ele vai precisar correr um pouco. Homer imediatamente nega e fala que nunca jogou. Tyler fica meio chateado, mas conta que no lugar onde joga existe uma sorveteria com sorvetes ótimos. Ao ouvir sobre o sorvete, Homer se anima e diz que quer jogar. Tyler explica que vai dirigir para ele. Anne se aproxima de Marge e sugere que, enquanto os meninos conversam, elas podem fazer uma massagem. Mas Marge diz não ter força nos dedos. Quantos rapazes conversam, Marge? Que tal uma massagem? Claro, mas fique sabendo, eu não tenho força nos dedos. Anne explica que elas vão receber a massagem enquanto conversam através do buraco da maca. Homer pergunta se Tyler realmente está se mudando para a região, e Tyler confirma que sim. Homer comenta que tem algo para avisar. Mas, de repente, Ned Flanders aparece. Ele cumprimenta todo mundo, entrega 2 bíblias e fala que está muito feliz pelos novos vizinhos.
Tyler pergunta a Homer quem é o mané que acabou de entrar na casa. Homer fica extremamente feliz e comenta que Tyler entendeu perfeitamente o espírito da coisa. A cena muda para a escola de Lisa. Toda a escola está assistindo a uma apresentação sobre bullying. Quando termina, Nelson comenta que não vai sofrer bullying porque ele mesmo não pratica bullying. Imediatamente, Nelson começa a olhar para todos como se fossem nerds e começa a bater neles. Nelson chama o professor e diz que ele ensinou uma grande lição e em seguida puxa a cueca do professor, comentando que adultos também podem ser nerds. Muito importante. Adultos também podem ser nerds. Nerd! Eu tô avisando. Tarde demais. Milhouse fala que aquilo foi muito bom, mas Nelson também puxa a cueca dele. Bart aparece e diz para Milhouse que agora sabe exatamente o que fazer nessas situações. Bart se aproxima de Nelson e comenta que entende todas as dificuldades que ele passa e que por isso quer ajudá-lo. Nelson fica com raiva e diz que está tendo dificuldade porque não vê o Bart preso no bebedouro. Nelson pega Bart e o coloca no bebedouro, gritando para Milhouse continuar apertando o botão para jorrar água. Depois, grita para todos mandarem vídeos do que está acontecendo. Ralph comenta que Nelson está pior do que antes. O professor explica que as apresentações dele só pioraram o bullying em todas as escolas onde ele participou e que esperava que naquele lugar fosse diferente. Mais tarde, Lisa aparece e pergunta o que aconteceu com Bart. Bart explica que Nelson está fora de controle e batendo em todo mundo na escola. Lisa desliga o registro de água para ajudar Bart. Skinner tenta dar um aviso, mas Nelson acaba batendo nele também. Que tá fora de controle. Atenção, alunos. Fiquem sabendo que... Ai, meu braço de colecionar selos. Lisa tira Bart daquela situação e diz que sabe uma forma de ajudá-lo a escapar disso tudo. Bart pede para Lisa explicar. Ele pensa um pouco e pergunta como ela pode ajudar com o bullying. Milhouse também reflete sobre isso e comenta que Lisa não consegue matar nenhum inseto. A cena muda para Homer e Tyler. Homer explica para Tyler que nunca havia jogado aquele jogo. Tyler comenta que entende e que já começou a suspeitar quando Homer tentou comer a bola. Homer fala que aquilo não deveria ter nome de comida se não dá para comer. Tyler diz que adora sinceridade e que nos negócios dele a única coisa que vê é falsidade e picaretagem. Homer comenta que odeia isso e pergunta por que Tyler está tão interessado nele. Tyler responde que só quer ser amigo de Homer porque ele é uma pessoa muito sincera. Homer fica sem reação e fala que acredita no que Tyler está dizendo. Depois, pergunta se pode dirigir o carro dele por um instante. Tyler diz que Homer pode andar quantas vezes quiser e que ele nunca mais vai passar por um momento igual à primeira vez. Ele entrega a chave para Homer, que comenta que sempre esperou por aquele momento. Homer tenta entrar no carro, mas não consegue passar pela porta. Pois perdi o interesse por muito tempo, mas eu tô pronto agora. Tyler fala que não precisa se preocupar, porque os carros dele sempre vêm com um galão de óleo para passar em pessoas gordas. Homer começa a usar o carro e fica maravilhado. Tyler comenta que Homer acaba de se tornar um homem do Lambo. Homer nega e explica que é só um fracassado que não poderia dirigir um carro tão caro assim. Tyler ri e fala que se Homer fosse um fracassado, ele não teria dado para ele um vinho caro com o símbolo do carro. Homer fica maravilhado, mas começa a imaginar Moe dando um sermão. Na imaginação, Moe fala que Homer não pode trocá-lo por coisas de rico e que a única felicidade de Homer é quando ele está bebendo no bar dele. Tyler diz que o carro pode sentir quando Homer está tendo um pensamento ruim. Homer aperta um botão e tira o pensamento da cabeça. Ideia de rico, Homer. Se quiser tomar um goró, vem pro Mamamou. O carro pode sentir que você está tendo um pensamento desagradável. Ele pergunta por que Tyler está sendo tão bonzinho com ele. Tyler explica que Homer é o novo vizinho e que ele precisa fazer alguns ajustes na casa onde vai morar, por isso quer ter uma boa convivência. Tyler reforça que a única coisa que quer naquele momento é ser amigo de Homer. Homer diz que quer acreditar nele. Tyler entende o lado de Homer, mas avisa que tem outras pessoas doidas para serem amigas dele. Homer pensa e pergunta se tem um concorrente. Tyler fala que tem uma pessoa que está cercando ele há muito tempo e que prometeu dar uma resposta antes das 5 da tarde. Homer pensa rápido e comenta que agora é amigo de Tyler e que ele pode até assinar algum documento. Tyler fica feliz e fala que acabou de se tornar amigo de Homer. Ao chegar em casa, Homer comenta que Marge pode continuar com os amigos dela, porque agora ele tem um amigo rico que gosta dele.
Marge fica feliz e fala que no dia seguinte vai almoçar com Annie e que aquilo parece até um sonho para ela. Homer e Tyler passam por vários momentos juntos, tornando a amizade deles cada vez mais forte. Mais tarde naquele dia, Tyler comenta que aquela é a amizade mais pura que existe. Ele explica que nada supera a amizade entre um casal e outro. Homer e Tyler brincam, firmando uma grande amizade. Kirk observa e pergunta por que eles não podem ser assim com o médico. Kirk questiona se é porque ele está desempregado. O médico responde que é porque eles não estão jantando juntos e que Kirk arrastou a mesa dele para perto deles sem ser convidado. Kirk diz que vai sair, mas que só quer pegar alguns pães dele. Mais tarde, Homer e Marge se preparam para dormir. Homer pergunta se pode ficar daquele lado da cama, já que assim fica mais perto dos novos vizinhos. Marge comenta que também queria ficar ali, mas entende o lado de Homer. No dia seguinte, Homer e Marge acordam assustados com o barulho da reforma. Marge pergunta se Homer sabia que eles iam reformar a casa. Homer responde que Tyler comentou e que ele provavelmente assinou alguma coisa concordando enquanto dirigia. Um pedreiro pede para Marge fazer silêncio e avisa que estão tentando trabalhar. Ele vai deixar um closet por causa do imposto. Quer falar baixo, moça? Estamos tentando trabalhar... Marge e Homer vão até a obra e perguntam o que estão fazendo. O engenheiro começa a falar em espanhol para despistar Marge. Homer pergunta quanto tempo aquilo vai durar. O engenheiro comenta que não tem data marcada para terminar o projeto. Marge começa a falar em espanhol e deixa o engenheiro assustado. Ela começa a raciocinar e comenta que Tyler não estava querendo vender carro, e sim fazer Homer concordar com tudo aquilo. Homer fica sem acreditar e fala que não pensava que um vendedor de carro pudesse mentir para ele. A cena muda para Lisa e Bart chegando na escola. Bart pede para Lisa parar de zoar ele e diz que vai entrar pelo jardim de infância para não encontrar Nelson. Bart chega no jardim e comenta que sente muita saudade daquele lugar, porque lá ele só podia dormir e comer chocolate. De repente, algumas crianças cercam Bart e começam a pedir o dinheiro do almoço dele. Isso pode ser do jeito fácil ou isso pode ser do jeito fácil? É isso, somos do jardim de infância. Lisa aparece e diz que eles podem ir pela entrada normal e que ela acha que Nelson não vai mais zoar o Bart. No parquinho, Lisa comenta que Nelson está bem onde ela queria. Ela explica que estudou muito sobre cyberbullying e que postou alguns vídeos comprometedores de Nelson na internet. Nelson se aproxima de Bart e diz que não tem medo dele nem da segurança dele e que vai acabar com ele. Lisa explica que se Nelson encostar em Bart, ela vai postar um vídeo dele cuidando de um beija-flor machucado. Nelson admite que Bart venceu aquela e diz que ele pode fazer o que quiser. Bart pede o colete de Nelson, que o entrega. Bart percebe que a camiseta de Nelson é, na verdade, uma tinta no corpo dele. Me dá o teu colete agora. Sua camiseta é desenhada no corpo? Sim. A cena muda para Homer indo até a loja do Tyler. Homer comenta que Tyler tinha falado que seriam só pequenos ajustes e não uma reforma completa. Tyler pede licença a um cliente e diz que vai passá-lo para outro vendedor. Homer pergunta quanto tempo a reforma vai durar. Tyler responde que vai demorar só o tempo do azulejo chegar da Suíça até ali. Homer fica sem acreditar e comenta que pensava que eles eram amigos. Tyler concorda que Homer tem razão e diz que vão começar a reforma mais tarde. Para se redimir, diz que vai deixar Homer usar um dos carros dele pelo tempo que quiser. Ele pergunta se Homer está de acordo com aquilo. Homer comenta que está tranquilo, só que a mulher dele vai complicar as coisas. Tyler diz que Homer só precisa levá-la para dar uma volta no carro. Homer entende e agradece. Já de noite, Homer e Marge estão andando de carro. Homer pergunta se Marge quer que ele ligue o aquecedor do assento. Marge não conhece aquilo e Homer liga, deixando Marge super feliz. Homer e Marge começam a se beijar no carro, deixando todo mundo ao redor horrorizado. Shauna comenta que nunca vai fazer aquilo com o marido e que prefere falecer do que realizar aquilo. A cena volta para Lisa e Bart. Bart se aproxima de Nelson e pergunta se ele fez o que Bart pediu. Nelson explica que comprou um suco para dar a ele. Bart abre a boca, esperando Nelson colocar o suco. Nelson aperta a caixa e derrama todo o suco na cara de Bart. Agora mesmo, senhor. Você sabe muito bem o que fazer agora. Lisa tenta acessar seu computador, mas ele congela.
Ela comenta que Nelson está fora de controle e que não pode fazer nada. Lisa pergunta para Nelson o que ele fez. Nelson responde que só achou o seu próprio nerd. Lisa fica surpresa ao ver que o parceiro de Nelson é seu amigo Herbert. Herbert comenta que Nelson foi muito convincente quando colocou a cara na privada. Lisa fala que Herbert vai apanhar tanto quanto um tambor de ritual indígena. Herbert fica impressionado com a referência e elogia Lisa, dizendo que ela foi longe com aquela piada. Ele comenta que aquilo não vai acontecer porque não estão em lua cheia. Nelson começa a ficar pior do que antes, tratando todo mundo mal e causando caos na escola. A cena muda para Homer. Ele acaba caindo da rede e percebe que tem uma enorme turbina soprando ar nele. Marge aparece e comenta que Tyler cobriu toda a luz deles. Homer fala que sabe o que fazer sobre aquilo. Liga para Tyler e comenta que ele enganou Homer. Tyler responde com uma mensagem gravada dizendo que estão fora por 6 semanas, vão demorar para voltar e que quando voltarem vão retornar as mensagens. De repente, vários entulhos caem no quintal de Marge. Marge pergunta o que eles podem fazer para parar aquilo. Semanas. Bora! Remoção de amianto. O que a gente faz agora? Homer explica que podem agir como os povos antigos. Ele se senta e começa a resmungar com Marge sobre a obra. Abe aparece e pergunta se pode reclamar junto com eles. Homer nega e Abe sai triste dali. De volta a Bart, Lisa e Herbert começam a brigar pelo computador. Lisa para e Herbert pergunta o motivo. Lisa explica que percebeu que aquela atividade extracurricular poderia dar um mau crédito para ela quando fosse se candidatar a uma faculdade. Herbert pergunta qual seria e Lisa sussurra o nome da faculdade, deixando Herbert interessado. Nelson chama Lisa e Herbert de nerds e comenta que eles não são importantes para a sociedade. Nelson pergunta para Siri se ela sabe o que os nerds já fizeram pela sociedade. Siri responde que aquela é uma pergunta difícil demais para responder. Bart comenta que não lembra mais porque estavam brigando. Ele pergunta se Nelson gostaria de ir à gangorra. Nelson aceita e Bart e Nelson começam a brincar. Skinner fica impressionado com aquilo e comenta que faz muito tempo que não escuta aquela canção de gangorra. Ah, a cantiga da gangorra. Quando terminarem, você quer andar um pouquinho de gangorra? Fica longe de... A cena volta para Marge e Homer sentados na varanda reclamando. Homer comenta que eles podem forjar um acidente e queimar toda a casa. Marge responde que aquilo seria terrível e que depois Homer iria preso. Homer explica que podem culpar Abe, que já não tem muitos anos de vida e logo iria bater as botas. Marge pede para Homer mudar de ideia. Homer começa a pensar em uma solução. De repente, Lisa e Herbert aparecem. Lisa comenta que tem uma solução para aquele problema. Bart pergunta se eles já voltaram a ser amigos. Herbert explica que foi muito fácil descobrir tudo o que aconteceu na vida de Lisa. Herbert diz que caso ele não ajude naquela situação, vai perceber que a vida de Lisa iria sair dos trilhos e que logo ela seguiria por caminhos nada orgulhosos. Lisa comenta que achou uma forma fácil de controlar Herbert. Ela explica que ele é louco por aprovação e que basta colar alguns adesivos de abóbora para ele fazer tudo o que ela mandar. Herbert explica que a casa de Homer e Marge fica no local onde as pessoas que descobriram Springfield usaram como banheiro e que por isso aquela rua é considerada um marco histórico para toda a cidade. No lugar onde Jebediah Springfield fundou essa cidade. Ah, melhor parar aqui porque os cavalos estão mortos. Lisa explica que, como aquela rua é história, nenhuma reforma é permitida naquele local. Herbert comenta que isso seria uma notícia ruim para Homer, porque ele nunca mais poderia reformar a casa. Homer comemora a ideia. Mais tarde, Homer vai até a loja de carros de Tyler e o confronta. Homer comenta que não precisa dos carros de Tyler e que não vai mais usar aquela marca. Tyler questiona se ele e Homer eram amigos. Homer responde que tudo acabou e que eles não são mais nada. Homer explica para todos que um carro não vai mudar nada na vida deles e que apenas ricos usam carros caros para suprir algo que está faltando neles. Todos na loja ficam pensativos, param de comprar os carros de Tyler e vão comprar outro tipo de carro. Meu amor não precisa de um carrão. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.